Responsável técnico de uma unidade de nutrição e dietética participou de alguns cursos de capacitação para assumir essa função. Nesse contexto, assinale a alternativa que contemple todas as temáticas necessárias. As doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas, tá faltando o curso aqui, tá? Contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação dos alimentos, boas práticas, certinho, são 4, tá? Contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Verdadeiro. Então, temos aqui na RDC contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos. E boas práticas, tá? Item B. O secretário de Saúde de um estado afirmou em uma coletiva que a população estava exposta ao risco ou agravo à saúde e que era necessário aumentar os cuidados. A esse respeito, é correto afirmar que a situação epidemiológica são fatores que favorecem a resposta imunológica contra uma doença? Não que a situação epidemiológica, essa situação epidemiológica vai favorecer uma resposta imunológica, né? Tá esquisita essa afirmativa, então vamos para a próxima. É a probabilidade aumentada em adquirir uma doença quando exposta a determinados fatores? Correto, certo? É essa probabilidade quando você está exposto, né, a um fator de risco, um fator, a como é que eu posso falar? A um micro-organismo, por exemplo, né? Aquilo ali é um fator de risco à saúde, então um fator aumentado para adquirir aquela doença, tá? Aquele patógeno, tá? Aquela patologia decorrente de um patógeno. Em uma unidade de nutrição e dietética, contratou uma consultoria para a implementação dos POPs. O responsável técnico deseja que todos os POPs sejam implementados, mas a fiscalização só exige 4 desses POPs, certo? Assinale a alternativa que contempla todos os POPs obrigatórios. A higienização de instalações, equipamentos imóveis, higienização de instalações, equipamentos, imóveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, programa de recolhimento de alimentos, não tem esse programa. Controle do descongelamento de alimentos, também não tem esse controle. Não tem esse POP, certo? Exigido, tá? Mas tem sim que ter, né? Um descongelamento dentro da temperatura correta, tá? Higienização de instalações e equipamentos imóveis, controle de fornecedores de insumos, também não tem essa exigência de POP. Higienização de instalações, equipamentos imóveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório, higiene e saúde dos manipuladores, certo? Item D, correto. E aqui a gente deixou, né, esse slide para vocês irem revisando, tá? O nutricionista foi contratado para participar de todas as etapas de planejamento na construção de uma unidade de alimentação e nutrição. Quanto às instalações de esgoto e ralos, assinale a alternativa correta. As instalações devem ser abastecidas de água de poço profundo e dispor de conexões com rede de esgoto somente? Não, o ideal é que a água seja potável, tá bom? As instalações devem ser abastecidas de água de poço
profundo e dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados. Não, tá todo errado, tá bom? As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto e fossa séptica ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas devem possuir dispositivo que permitam seu fechamento. Isso aqui é interessante para evitar a entrada de vetores dentro da unidade de alimentação, tá? Correto, item C. O nutricionista foi contratado para participar de todas as etapas de planejamento da construção de um UAM. Quanto à ventilação do ambiente, assinale a alternativa correta. A ventilação deve garantir renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos. Entretanto, não pode ser ambiente claro devido ao risco de mudanças das características. Errado, tá? Tem que ser sim um ambiente claro, favorável, né, aos manipuladores, tá bom? Pensando sempre na saúde também do manipulador. A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaças, pós, partículas em suspensão, condensações de vapores, entre outros, que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar deve incidir diretamente sobre... Não pode incidir diretamente sobre o alimento, tá bom? A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Entretanto, não pode ser ambiente claro, errado, tem que ser claro. A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaças, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores, entre outros que possam promover a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar deve incidir, não pode incidir diretamente sobre o alimento, tá? Então, é o item E. A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaças, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores, entre outros que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. O fluxo de ar não pode incidir diretamente sobre os alimentos. O nutricionista atuante na atenção primária há mais de 20 anos percebeu a mudança no perfil de pacientes atendidos nas unidades, destacando a denominada transição epidemiológica. A transição epidemiológica no Brasil é resultante da diminuição dos casos de desnutrição e aumento de doenças associadas aos hábitos alimentares. Então, a própria questão já deu aqui uma dica, né, que está relacionada a hábitos alimentares e uma redução no número de desnutrição. Então, a respeito dessa transição, assinale a alternativa correta. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte? Sim, isso aqui está correto. E que é decorrente, né, de maus hábitos alimentares também, tá? O número de casos de câncer vem aumentando? Também está correto. Doenças infecto-parasitárias são importantes causas de morte? Não, ela não é a mais importante causa de morte, tá? Ela não tem essa importância quanto as outras doenças, como as crônicas não transmissíveis, tá? A obesidade infantil em números crescentes, sim. E há um aumento do número de obesos também, certo? Então, assim, provavelmente essa questão é passível de recurso, tá? E provavelmente o que ela queria dizer, o que essa questão quer dizer é a incorreta, certo? Falando que é o item C. Entretanto, o item C provavelmente é o mais incorreto, tá? É o incorreto e não o correto, tá bom? O manejo de resíduos deve ser muito bem planejado na unidade de alimentação e nutrição para que não seja foco de contaminação da cadeia produtiva de alimentos. Quanto aos resíduos resultantes da manipulação de alimentos, assinale a alternativa correta.
O estabelecimento deve dispor de recipientes íntegros, não necessariamente identificados, não, deve estar identificados, certo? Corretamente identificados, tá? Os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas. Corretíssimo, tá linda, né, a questão. A taxa de mortalidade infantil representa um dos indicadores mais comuns empregados para a análise da situação de saúde de um país. É correto afirmar que a faixa etária que é utilizada como esse indicador é entre. Ele quer a taxa de mortalidade infantil, né? Então vai até 1 ano de idade, tá? Aqui é conforme o DataSUS, que lá tem essas informações, tá bom? Então, o conceito é o número de óbitos de menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos, certo? Em determinado espaço ou ano considerado. A saúde da população sofre grande influência da alimentação inadequada da população. Para isso, a vigilância alimentar e nutricional é uma ação ligada à atenção básica do SUS, a fim de reduzir condições de saúde desfavoráveis à população. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta corretamente as estratégias utilizadas para a melhoria das carências nutricionais, redução de desnutrição e ou sobrepeso e obesidade da população, tá? Carências nutricionais. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro atende crianças de 6 a 48 meses. Errado. O programa Crescer Saudável estabelece no âmbito do PSE um conjunto de medidas para a prevenção de desnutrição na adolescência. Falso. A estratégia de fortificação de alimentação infantil com micronutrientes em pó, NutriSUS, realizado em creches, atende crianças de 6 a 24 meses. Errado. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro atende crianças de 6 a 36 meses. Ou 6, crianças de 6 a 36 meses de idade. Falso. O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A atende crianças de 6 a 59 meses de idade. Correto. Certo? Vai até 59 meses de idade a suplementação, tá bom? Conforme o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, tá? Então, aqui eu tirei o print da nossa aula só para deixar vocês, né, lembrando desse item, tá? Um nutricionista que atua na atenção primária atua para um público totalmente diferente se comparado com o de há 30 anos atrás. Esse efeito é denominado de transição nutricional. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Houve um aumento do consumo de açúcar? Não houve uma redução nesse consumo, tá? Conforme o POF, certo? Há um aumento do sedentarismo? E aqui fala, há uma diminuição do sedentarismo. É uma questão um pouco, né, confusa, que talvez coubesse aí também algum recurso, tá? Que é o aumento do sedentarismo a gente sabe que houve. Há uma mudança do padrão alimentar de consumos de alimentos mais nutritivos. Esse seria correto, certo? E a mudança do padrão alimentar com consumo de alimentos menos nutritivos, esse é o incorreto, tá? Então, é o item D, certo? Então, item D. Realmente houve uma melhora do consumo de alimentos mais nutritivos conforme o POF, tá bom? Então, é o item D.
a gente colocou aqui, mas mesmo assim a questãozinha é meio chata, um pouco confusa, tá? Mas então a gente pode dar uma olhada aqui no POF, tá? Que é a distribuição da despesa monetária de 2002 a 2018, certo? Então esse aqui é o de 2018, tá bom? Então, em relação aos açúcares, houve uma diminuição, certo? Houve uma redução de 4,6 a 4,5, tá? Em relação à mudança no do padrão alimentar de consumos de alimentos menos nutritivos, certo? Então, houve uma mudança para o consumo de alimentos mais nutritivos, certo? Quando a gente olha aqui em relação às frutas, legumes, houve um aumento, tá? Para confundir a cabeça, né? Em 60 questões. Aqui houve realmente um aumento, tá? E aqui ele bota menos nutritivos e foram mais nutritivos, certo? Quando a gente fala de hortifrutis, tá bom? Então fica aí o gráficozinho para vocês, tá? Que a fonte é do IBGE, né? Da pesquisa de orçamento familiar, tá? A transição nutricional e epidemiológica compreende a mudança no perfil de doenças resultantes dos hábitos alimentares e estilo de vida da população. A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta sobre essas mudanças. Afirmativa incorreta, tá? Há aumento de doenças crônicas, isso aqui é correto. Aumento de doenças transmissíveis comparada às doenças crônicas. Incorreto. Há um aumento de doenças crônicas, né? Não transmissíveis, tá? Que aí vem as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, certo? E tem B. Um nutricionista, um enfermeiro e um médico profissional da equipe de atenção básica foram convocados para um treinamento com os critérios determinados pelo Marco de Referência de Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica. É correto afirmar que um dos temas que devem ser contemplados é o acolhimento social do paciente, ensino interdisciplinar, método antropométrico, gestão de unidade de saúde, avaliação de processos em saúde. Aqui ele deve estar falando do CISVAN, certo? Que é a referência de vigilância alimentar e nutricional. E que é utilizado o método antropométrico, né? Então, ele tem ali todo o protocolo antropométrico para, então, ser registrado, né, no próprio sistema CISVAN para dar o dado, né, nutricional da população, certo? Então, é necessário os parâmetros antropométricos a serem abordados, tá? Item C. Uma equipe de atenção básica diagnosticou uma criança do sexo masculino, 7 anos, com desnutrição. Iniciou-se a investigação do que poderia ser exposto, do que poderia ter exposto essa criança a uma condição de risco nutricional e que tipo de intervenções serão feitas para tratá-la dessa condição desfavorável. Um marco de referência da vigilância alimentar e nutricional, na atenção básica, recomenda a utilização de alguns índices por eles está. Recomenda a utilização de alguns índices, por eles está. Perímetro encefálico? Não, o Cisvane não nos traz perímetro cefálico. Estatura por idade? Correto, ele nos traz sim estatura por idade, tá? Circunferência do braço, do tórax, altura do joelho? Não, item B. Aqui a gente tem, né, os parâmetros do Cisvan, tá bom? Tem aqui que eu vou deixar para vocês revisarem, tá? Essa lâmpadazinha é sempre quando a gente tem uns bizus, certo?
O índice de massa corporal é facilmente utilizado por toda a população e profissionais de saúde como balizador de estado nutricional. É um índice de baixo custo, rápido e simples. O CISVAN recomenda o uso da classificação do IMC proposta pela OMS. Entretanto, há limitações para o seu uso. A seu respeito, assinale a alternativa que descreve corretamente qual a sua limitação. A. Diagnostica o excesso de gordura corporal em adultos idosos. Vamos dar uma olhada nos outros. Dispensa a informação da idade para o cálculo? Não. Possui baixa correlação com a massa corporal. Indicadores de composição corporal? Sim, há uma limitação. É capaz de predizer riscos de doenças cardiovasculares isoladamente? Em relação ao IMC, não. Certo? É mais a circunferência abdominal, circunferência da cintura, tá? É capaz de predizer riscos de doenças neurológicas? Não, então é o item C, tá? A vigilância nutricional é uma ferramenta importante para identificar estados de vulnerabilidade da população. Para o melhor controle, o sistema que automatiza o monitoramento dos marcadores de consumo alimentar no CISVAN e ou são DataSUS, DataSUS Web, CISVAN Marcadores, DataSUS, CISVAN Web, né? Porque ele está falando aqui em relação aos estados, né, de vulnerabilidade, então ele vai pegar aquela população de estado nutricional, conforme o estado nutricional, né? Quais são aquelas mais vulneráveis, são aquelas mais desnutridas, tá? Em relação à população. Então, o CISVAN, ele vai fazer esse controle, tá? A adolescência é uma etapa de transição entre a infância e a fase adulta. Segundo a OMS, a faixa etária considerada pela vigilância alimentar e nutricional compreende o seguinte intervalo. Gente, o CISVAN, ele vai de 10 anos até 20 anos, certo? É de 10 a 20 anos, tá? Aí, para quem tem 19 anos, ainda pode se considerar aí adolescente, tá bom? Porque o SISU, ele pega 10 a 20 anos, tá? E que muita gente confunde, né, com até 18 anos, tá bom? Uma gestante de 30 semanas procura atendimento nutricional com queixa de azia constante. Ela alega que está com dificuldade de se alimentar, sendo apresentada nos exames uma carência nutricional de ferro importante. Algumas medidas podem ser tomadas para aliviar seus sintomas. A respeito dessas medidas, assinale o procedimento incorreto. Evitar a ingestão de frutas ácidas. Item A, realmente é incorreto, tá? O que se diz hoje que as frutas ácidas, elas são menos ácidas do que o pH do estômago, tá? Então, não é necessário evitar as frutas ácidas, até porque ela vai favorecer, né, a absorção do ferro, certo? Não deitar após as grandes refeições, isso é correto, mas ele quer o incorreto, tá? Evitar consumo de café, chamaste de fritura, correto. Não ingerir líquidos durante as refeições, correto. E seguir dieta mais fracionada com menores volumes, correto. Os pais de Lara, de 6 meses, procuram orientação para a introdução alimentar da sua bebê. Os dois possuem muitas dúvidas, pois desde os 4 meses de idade recebem orientação para iniciar a introdução de alimentos, mas recusaram por terem lido as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que afirma que a introdução só deve iniciar aos 6 meses, desde que haja sintomas de autonomia.
consentar. Quanto à introdução de alimentos a partir de 6 meses de idade, marque a alternativa correta. As necessidades nutricionais são atendidas exclusivamente com leite materno até os 3 anos? Errado. As necessidades nutricionais a partir dos 6 meses já não são mais atendidas apenas com leite materno? Correto. As necessidades nutricionais a partir dos 6 meses já não são mais atendidas apenas com leite materno. Questão bem tranquila, né? Item B.